Use produto misto para verificar se os vetores u, v e w são coplanares. Ora, nós sabemos que, se você calcular o produto misto entre três vetores e o resultado desse produto misto for zero, isso significa que os vetores são coplanares. Caso contrário, se esse produto misto der um resultado diferente de zero, a certeza é: os vetores não são coplanares. Temos U misto com V e com W. Isso é igual a determinante. Primeira linha, coordenadas do vetor U. Segunda linha, coordenadas do vetor V. Terceira linha, coordenadas do vetor W. Agora é só calcular esse determinante. Você pode usar, por exemplo, a regra de Sarri. Consiste em você repetir as duas primeiras colunas, por exemplo, 2, 3, 7, menos 1, 1, menos 1, e aí você faz as seguintes multiplicações. Multiplica as entradas dessas diagonais, ou seja, 2 vezes 1 vezes 4 dá 8, menos 1 vezes menos 2 vezes 7, menos 1 vezes menos 2 dá 2, vezes 7 dá 14. 3 vezes 3 dá 9, vezes menos 1, menos 9. Agora você faz a multiplicação dessas diagonais aqui. Cada entrada dessas diagonais que eu selecionei de laranja vão ser multiplicadas e o resultado você deve trocar o sinal. 7 vezes 1 vezes 3 dá 7 vezes 1, 7 vezes 3 dá 21. Então você tem que colocar menos 21. Menos 1 vezes menos 2 dá 2. Vezes 2 dá 4. Então, menos 4. 4 vezes 3 dá 12. Vezes menos 1, menos 12. Então você tem que colocar mais 12. 8 mais 14 dá 22. 22 mais 12, 34. Menos, agora os negativos, né? Menos 9 menos 21 dá menos 30. E menos 30 menos 4 dá menos 34. E isto é igual a zero. Logo, os vetores são coplanares. Determine equações paramétricas e simétricas da reta que passa pelos pontos A, 3, 1, 4 e B, menos 3, menos 2 e 2. Para determinar essas equações, você vai precisar de um ponto dessa reta e de um vetor diretor para essa reta. Ora, ponto tu tem 2, tá sobrando ponto, é só escolher um dos dois. E vetor diretor, você pode pegar o vetor AB, ele vai ser um vetor diretor, ou seja, um vetor que é paralelo à reta R. Esta é a situação que você tem. Temos o ponto, digamos, A, pertence à reta R. E um vetor diretor é V igual a AB, que é igual a B menos A, que é igual a... Vamos fazer B menos A. Menos 3 dá menos 6. Menos 2 menos 1 dá menos 3. E 2 menos 4... dá menos 2. Então você tem um ponto e um vetor diretor. Agora você tem as equações. Por exemplo, as equações paramétricas são... Então você coloca R, abre a chave, x, y, z igual, igual, igual. Coordenadas do ponto, então coloca 3, 1, 4. E agora cada entrada do vetor diretor multiplicando o parâmetro. Por exemplo, menos 6t... menos 3t, menos 2t. E as equações simétricas são R, dois pontos, x menos o x do ponto, 3, dividido pelo x do diretor, menos 6, igual a y menos o y do ponto, então y menos 1, dividido pelo y do vetor diretor, que é menos 3, igual a
z menos o z do ponto, que é 4, dividido pelo z do vetor diretor, que é menos 2. Determine um sistema de equações paramétricas para o plano determinado pelos pontos A, B e C. Sabemos que 3 pontos determinam um plano. Para escrever equações paramétricas desse plano, você precisa de 2 vetores diretores e de um ponto. Um ponto está sobrando, tu tem 3. E vetores diretores, tu pode usar pares desses pontos para chegar nos vetores diretores. Então, assim, você tem o plano π determinado por A, B e C. Você pode pegar, por exemplo, esses 2 vetores aqui como vetores diretores, o vetor AB e o vetor AC. São paralelos a esse plano. E como ponto, você pode escolher, por exemplo, o ponto A. Então, nós temos A, 2, 0, menos 1, pertence ao plano π, com vetores diretores. Vamos pegar, por exemplo, U sendo AB, ou seja, B menos A. B menos A, menos 2, dá menos 4. 6 menos 0 dá 6. E 3 menos 1 dá 4. Agora V você escolhe sendo AC, ou seja, C menos A. Então você faz C menos A, 0 menos 2 dá menos 2, 3 menos 0, que dá 3, e 4 menos 1, 5. As equações paramétricas são: você coloca π, 2 pontos, abre a chave, x, y, z, igual. Agora você coloca as coordenadas do ponto, que são 2, 0 e menos 1, então 2, aí o 0 não coloca, menos 1. Agora as coordenadas de u vão multiplicar o parâmetro t, por exemplo, menos 4 vai multiplicar o t, 6, que multiplica t, mais 4t. E as coordenadas de v vão multiplicar o parâmetro h, menos 2h, mais 3h, aqui, e nessa última, mais 5h. Eis um sistema de equações paramétricas para o plano π. Determine o ângulo entre os planos π1, x menos y mais 4 igual a 0, e π2, 2x menos y menos z igual a 0. O que é que você deve fazer? Você deve olhar quem são os vetores normais entre π1 e π2, de maneira que, para calcular esse ângulo, você vai calcular o ângulo entre esses vetores normais, só que tem um detalhe, a gente coloca lá um valor absoluto na fórmula. Então, vamos fazer essa conta, né? Temos os vetores normais. N1, 1 menos 1, 0. Ó. π1 é assim, ó. X é 1 vezes x, menos 1 vezes y, mais 0 vezes z, mais 4 igual a 0. Então, daí a gente tira 1, menos 1 e 0. E π2 é assim, né? 2 vezes x, menos 1 vezes y, menos 1 vezes z, mais 0 igual a 0. Então, daí você tira o 2, o menos 1 e o menos 1. Sendo θ o ângulo entre π1 e π2, vem o seguinte. Cosseno de θ é igual a gente aprendeu, isso é valor absoluto de N1 escalar N2 dividido por módulo de N1 vezes o módulo de N2. Dividido por raiz quadrada do módulo desse vetor aqui de cima, que é 1 quadrado mais menos 1 quadrado mais 0 quadrado. E aqui, 2 ao quadrado mais menos 1 quadrado mais menos 1 quadrado. Fica assim. Valor absoluto. Vamos lá. 1 vezes 2 dá 2. Menos 1 vezes menos 1, 1. 0 vezes menos 1 dá 0. Dividido por... Ora, 1 quadrado é 1, menos 1 quadrado é 1, aqui é 0. Então aqui tu tem raiz de 2, né? Aqui tu tem 2 quadrado que é 4, aqui dá 1, aqui dá 1. Então 4 mais 1 dá 6. Então raiz de 6. Então você tem aqui em cima, numerador, 2 mais 1, 3. Valor absoluto de 3 é 3. E aqui embaixo é raiz de 2 vezes raiz de 6.
Isso é a mesma coisa que raiz de 2 vezes 6, que é 12. Ou seja, 3 sobre 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. Então isso é igual a 3 sobre raiz de 4 vezes raiz de 3. Ou seja, 3 sobre raiz de 4 é 2. Raiz de 3. Agora você vai racionalizar, ou seja, multiplica e divide por raiz de 3. E fica 3 vezes raiz de 3, que é 3 raiz de 3, dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3, dá 3 vezes 2, dá 6. Ou então você deixa assim, 2 vezes 3. Agora cancela 3 com 3, isso é igual a raiz de 3 sobre 2. Temos cosseno de θ dando raiz de 3 sobre 2. Qual o ângulo θ cujo cosseno da raiz de 3 sobre 2? É 30 graus. O ângulo entre os planos π1 e π2. Então nós temos que a distância do ponto P ao plano π é dado por essa fórmula, onde quem é A, B, C e D. Eles aparecem aqui, são os coeficientes 2, 3, menos 6, menos 11, aparece na equação geral. Aqui embaixo A, B e C também, coordenadas do vetor normal, né, o A, B e C, aparecem aqui. E o x0, y0 e z0 são as coordenadas do ponto que aparecem aqui em cima, o 4, 2 e menos 3. Então é com esta fórmula que você calcula a distância de um ponto para um plano π. E é isso que você vai usar nesse exercício. Então você fica com módulo de, quem é o A? O A é 2, vezes o x0, que é 4, mais o B é 3, vezes o y0, que é 2, o C deu menos 6, que multiplica o z0, que é menos 3, e o d é menos 11. Então, menos 11 é aqui. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é o a, mais 3 ao quadrado, mais menos 6 ao quadrado. Agora é só fazer as contas, né? Você tem 2 vezes 4, que é 8, 3 vezes 2 é 6, menos 6 vezes menos 3 dá 18, aí menos 11, fecha o valor absoluto, dividido por raiz quadrada de quem? 2 quadrado, que é 4, mais 3 quadrado dá 9, menos 6 ao quadrado dá 36, 8 mais 6 mais 18. Veja, 18 mais 6 dá 24, 24 mais 8, eu vou cair em 32. Aí de 32, vamos tirar 11. Então fica 21. O valor absoluto de 21 é 21. Dividido por, aqui embaixo dá 36 mais 9, 45 mais 4, 49, e raiz de 49 é 7. Então aqui fica 7. Então 21 dividido por 7, 3. É a distância desse ponto para esse plano π.